E um dos temas mais atuais da sociedade é o olhar para a construção de um planeta mais sustentável, com muita diversidade e equilíbrio. No caso das empresas, o foco são as práticas ambientais, sociais e de governança. É isso aí, gente. E é por isso que aquela sigla de 3 letras que está super famosa, ESG, não poderia ficar de fora do nosso evento. E para debater sobre um novo olhar através do ESG, eu chamo ao palco, por favor, vai aí, Luiz, faz barulho aí, Stefânia Rocha, Head de Marketing da Bridge Brasil e especialista em ESG por Harvard Business School. Presencial, chega aí, palmas para ela, gente! Juliana Rola, idealizadora e membro do Conselho ESG Venture Builder. É isso aí, palmas para ela! Obrigado, Juliana, bem-vinda. A Gisele Ramos, CEO da ESG Venture Builder. Por favor, vem para cá. Bem-vinda. Você chama o primeiro remoto? Tudo bem. Luiz Fernando Rola, idealizador e membro do Conselho ESG Venture Builder, que está direto de Brasília conosco. Palmas para ele, gente, por favor. E para fechar, Marcelo Carvalho, Chairman da Pronatura Internacional e CEO da Earth Capital Partners. Aqui, ó, devo perguntar ao Marcelo de onde ele está falando. Ó, gente, Marcelo, de onde você está falando? Fala aí pra gente. Vamos lá. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, apresentando essa iniciativa tão importante que a FCJ e os nossos idealizadores trouxeram, né, ESG Venture Builder. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os desafios desse mercado, sobre o contexto que o ESG se encontra. E quando a gente fala nessas 3 letrinhas, né, meio ambiente, social, governança, muitas pessoas acreditam que a gente está falando de filantropia. Nada disso. Né? A gente está falando de investimentos que geram resultado. E a nossa missão como ESG Venture Builder é justamente mostrar que sustentabilidade está atrelada à lucratividade. Né? Então, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse contexto ESG, um novo olhar, se sempre existiu, né, assim, ações de redução de impacto ambiental e melhoria do impacto social. Por que se fala tanto em ESG agora? Por que isso virou a bola da vez? Pessoal, muito obrigada por todos estarem aqui. Uma oportunidade muito bacana da gente ter construído, né, essa vertical que vem aí para trazer, esperamos, né, com muito carinho, um novo olhar mesmo, né, para a forma de fazer negócios sustentável, né? Eu venho acompanhando esse mercado de sustentabilidade há mais de 17 anos e, pela primeira vez, né, na história, assim, eu diria que o mercado está com tanta vontade de fazer acontecer. Né? Eu acredito que essa grande virada ela veio a partir desse novo momento mesmo, né, que o mercado financeiro trouxe para o ESG. Desde que, especialmente, né, quando o Larry Fink da BlackRock trouxe essa tendência, né, porque quando eles publicam as cartas com as tendências de investimentos, eles trouxeram uma nova forma de avaliação mesmo de negócios, né, assim, uma preocupação
para a avaliação de negócios a partir das práticas sustentáveis que as empresas adotam. E essas práticas sustentáveis que as empresas adotam viram parâmetros para a decisão de investimentos. Então, aqui, né, mais uma vez, a gente... e depois eu acredito que o Marcelo vai trazer esse assunto também à tona, mas a gente traz, né, justamente essa tendência de mudança de paradigma mesmo na forma de avaliação de negócios. Sustentabilidade, né, o ESG, ele é sim lucratividade. E ele é a nova, né, é o novo modelo de avaliação de investimentos. Então, venham conosco, porque eu tenho certeza que nós vamos trazer muitas boas opções de investimentos para vocês. Não, com certeza. E quando a gente fala nas empresas, né, se a gente está falando que o ESG é uma pauta que está atrelada ali a investimentos, a acesso a investimentos, a gente vê muitas empresas patinando na aplicação do ESG. Né? E justamente a gente acredita que as nossas tecnologias, as nossas startups, elas vão ser ponte para que o ESG seja realmente implementado. E agora eu queria trazer agora para a Estefânia. Estefânia, como que isso acontece nas empresas? Né? Quais são as principais falhas na aplicação de boas práticas ESG? E boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês e falando sobre esse tema que é tão caro para nós, né? Com pessoas tão competentes aqui no tema. Eu penso que a principal falha das empresas é não olhar para dentro. Né? No Brasil, as empresas estão começando a entender realmente o que é a sustentabilidade na prática. E estão indo além, elas estão entendendo que é muito diferente você dizer ser sustentável e você ser realmente sustentável. Dizer ser sustentável para fins de marketing, de comunicação, isso já tem pegado muito mal. O mercado já reconhece essas práticas, que tem um nomezinho, eu acho que alguns de vocês já ouviram falar, se chama greenwashing. É um termo em inglês, green vem de verde, washing vem de limpeza, lavar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe quando você tem uma mesa que você herdou da sua avó na sua casa e aquela mesinha de canto passou para sua mãe e aí você sempre conviveu com ela ali, na sua casa tem memórias, mas ela está com a gaveta emperrada, com o pé quebrado. E aí você vai a uma loja de tintas e compra uma tinta da sua cor favorita. E você pinta a mesinha que fica como nova, fica linda, brilhando por fora. Ela segue com a gaveta emperrada e com o pé quebrado. O greenwashing é mais ou menos isso. É quando uma empresa tenta ser verde por fora, para comunicar, para dizer para o mercado, mas por dentro ela não é verde de verdade. E aí a gente se pergunta, mas como é que faz? Né? Como é que as empresas estão fazendo? O primeiro passo é abrir a gavetinha e olhar para dentro, é olhar para dentro de si. As empresas, as startups, as corporações, elas têm que entender como as suas operações, como o seu modelo de negócios, como o seu produto, como isso está impactando o seu entorno, o entorno social próximo, os seus colaboradores, os seus clientes, o meio ambiente, os diferentes stakeholders, investidores, os acionistas. E só depois desse diagnóstico de impacto, desse primeiro passo, é que você pode seguir na trajetória de sustentabilidade. E é muito bonito ver isso acontecer em muitas empresas, como a Natura, por exemplo, né, Marcelo? É bonito ver isso acontecendo e inspirando várias outras empresas no país. E aí a gente se pergunta, mas como fazer isso na prática? Né? Como é que faz? Começar essa trajetória olhando para dentro. Né? Eu penso que é essa a forma. Isso mesmo. E aí eu queria direcionar agora uma pergunta para o Marcelo mesmo, porque a gente fala que para além, né, dessa reputação do marketing, a sustentabilidade ela tem um significado de melhoria de produtividade, de eficiência, ela também, né, como a gente falou, também é lucratividade. E aí, quais são os resultados, Marcelo, da implementação dessas práticas? O que tem acontecido por aí? O que tem, à medida que as empresas investem em ESG, o que elas ganham e o que elas perdem se não investir? Opa, o som. Ouvindo? Agora sim. Agora tá ligado. Agora sim. Desculpe. Eu vou responder, então, essa pergunta usando meu chapéu mercenário.
chapéu missionário, que é o ProNatura, que é uma agência de desenvolvimento, mas não tem fins lucrativos. E ela promove desenvolvimento sustentável na base da pirâmide, em grandes regiões, especialmente nos pequenos produtores, agregando, criando escala e atraindo investimentos para eles, obviamente com toda a linha sustentável e climate friendly, inclusive tudo. Mas se você está perguntando sobre investimentos de grandes empresas, eu vou botar o meu chapéu mercenário de investidor de private equity e vou responder a sua pergunta. Como investidor de private equity, eu só faço sustentabilidade, a gente só investe nós temos uma ferramenta proprietária chamada Earth Dividend. São 30 critérios e agrupados em 5 clusters, e a gente faz um scoring quando está fazendo o due diligence para investir numa empresa. Então, é uma coisa que corre em paralelo, do diligence tradicional e o Earth Dividend. E o nosso comitê de investimentos analisa o resultado do diligence tradicional e o comitê de sustentabilidade analisa o scoring do Earth Dividend. Nós entendemos que investir desta forma, com esse tipo de critério, por um lado, nos oferece uma mitigação de risco muito melhor. Nós conhecemos com muito mais profundidade os riscos que o nosso investimento pode ter, porque nós temos 30 critérios a mais de coisas que podem dar errado, podem representar um risco para a empresa. Por outro lado, o nosso histórico, nós temos dentro do nosso grupo, o nosso CIO, por exemplo, só vou dar um exemplo de uma pessoa. Nosso CIO, Gordon Powers, ele entrou e saiu, ele investiu e divestiu de 256 empresas na vida dele, na vida profissional. Isso é um número grande. Poucas casas de private equity têm esse tipo de volume de track record. O track record médio dele, de retorno anual, dos investimentos que ele fez a vida inteira no portfólio todo, é de 28,5% ao ano em libra esterlina. Ele pegou o Earth Dividend, isso historicamente, antes de ele se juntar a nós, antes de ele participar do Earth Capital. Ele pegou o Earth Dividend e fez uma análise histórica de todo o portfólio, esses 256 transações, e separou umas 40 que tinham score alto, que tinham uma boa performance de ESG dentro do nosso Earth Dividend. E ele tirou o IRR agregado dessas 40 e deu 45,2% ao ano. Então, eu assumo que eu posso dizer, da nossa experiência, a rentabilidade dos investimentos que têm esse tipo de foco, de interesse, são mais altas também. Então, se você tem uma rentabilidade maior, com o nível de risco menor, a taxa, a análise de risco-retorno é muito favorável, mais do que o normal. Eu vou dar um outro exemplo para você isso você me perguntou sobre fazer esses investimentos com esse foco. E me perguntou sobre o custo de não fazer. Eu vou lhe dar um dado do Banco Mundial. No setor de infraestrutura, há 30 anos atrás, o perfil de risco percebido, o perfil de risco de investimentos na área de sustentabilidade, na área de grandes investimentos em infraestrutura, dificilmente se você percebia traços de elementos que compõem o perfil de risco que tem a ver com ambiente e com social. Era muito pequenininho, 30 anos atrás. Hoje em dia, esse estudo saiu há 3 anos atrás, então não é recente. Dependendo da geografia e dependendo do setor de infraestrutura, os componentes referentes a meio ambiente e sociais que compõem o perfil de risco analisado nesse setor pode chegar a 75%. Então, é uma coisa não é desprezível, pelo contrário. E existe, por exemplo, um número que o custo... Eu vou puxar de memória aqui, se eu falar uma coisa errada, por favor, não me levem, não me ponham contra a parede, mas, se eu não me engano, o custo de uma mina parada, uma mina de grande porte parada, pode chegar a $20 milhões por mês de custo. Eu conheço uma operação de mineração na América Latina, sem querer dizer nomes, que foi paralisada porque o CEO não cumpriu uma promessa de fazer um projeto de irrigação
e tratamento de água para a comunidade vizinha, de custo $5 milhões. Ele resolveu não fazer o que havia prometido. Essa mina está parada há 18 meses. A conta é fácil de fazer. Então, existe, em muitos casos, um custo alto em não fazer. E eu estou falando só de custo financeiro, eu estou falando de reputacional, imagem e de mercado. Então, não sei se eu respondi as suas perguntas. Se não, por favor. Respondeu. E, na verdade, Marcelo, quando a gente fala no ESG, vem muito essa pauta ambiental na nossa cabeça, né? A gente vê ali os créditos de carbono, a gente vê o melhor uso dos recursos naturais, mas o Marcelo acabou de dar um exemplo sobre o impacto social, que é muito importante e muitas vezes esquecido, né, da pauta e até das tecnologias. Só que eu tenho um dado muito interessante. No mês de agosto, nós tivemos um investimento de mais de $320 milhões em startups ESG. E 70% disso foram em startups de impacto social. E quando a gente fala em impacto social, não necessariamente é diretamente na comunidade. Quando a gente fala em segurança do trabalho, a gente está falando em ESG. Quando a gente fala em plano de carreira do colaborador, é ESG. Né? Quando a gente fala em todo o mapeamento da sua cadeia de fornecedores, é ESG também. Né? Então, a gente precisa entender que existem várias nuances do ESG dentro de uma organização. E o Luiz, né, ele é empresário. Né? E eu queria que ele desse aqui um depoimento sobre como foi a experiência ao longo da vida. O Luiz tem várias experiências aí, mas desse aí um panorama de como isso está acontecendo nas empresas que você tem contato, Luiz, e como que as startups elas buscam, qual é a dificuldade das empresas no relacionamento com startups. Enfim, fala um pouquinho para a gente. Luiz, você está escutando a gente? Estou sim, porque eu estava com dificuldade de desabilitar o microfone, ok. Aqui. Mas muito boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês, né? É uma oportunidade aí que eu considero bastante relevante aí, a gente fazer uma interação como nós estamos fazendo, né? Com depoimentos importantes aí, com a experiência do Marcelo aí, num empreendimento que tem um sucesso muito grande. Eu vou falar um pouco sobre gestão, né? Como gestor. Né? O gestor, naturalmente, nós passamos nas empresas, e eu estou incluindo aí as empresas pelas quais eu passei, a primeira preocupação das empresas era fazer uma interação mínima possível com a comunidade, né? Fazer uma interação com as populações em busca de um apoio mais laboral do que propriamente um suporte de convivência. Né? Isso foi a primeira fase, e já na segunda fase as empresas passaram a buscar reportar aquilo que ela naturalmente exercia, e todas as atividades que eram desempenhadas por essas empresas foram consolidadas em relatórios e foram divulgados, né? Principalmente para a comunidade de investimentos. Né? Só que começou a haver uma interação com esses investidores, né? Os investidores passaram a questionar as empresas, por exemplo, por que determinado projeto parou, por que determinado projeto não se iniciou, ou por que a empresa não tinha um projeto relativo a um determinado assunto. Então, essa interação com o mercado investidor, né, ela partiu de um ponto em que a empresa decidiu fazer o relato das suas atividades, e isso foi um ponto de partida extremamente importante, e depois as respostas que ela deu às interações com os investidores passou a ser ainda mais importante. Né? Então, ela começou a se despertar para alguns projetos que a gente não tinha colocado no nosso portfólio, mas a partir daí nós conseguimos entender. Por acaso, eu ainda
mudei de emprego, e ao mudar de emprego, por acaso eu fui para uma região que ISD é o DNA absoluto, né? A prioridade maior, que é a região amazônica. A região amazônica hoje é talvez o foco do ISD mundial, não só na questão ambiental, que é relevante para todos, mas principalmente na questão social, porque é uma região muito carente e os desafios de fazer uma convivência das empresas com a região talvez são os desafios maiores, né? Tornar a empresa uma empresa da floresta é um desafio enorme para qualquer empresa, né? E isso, naturalmente, é o futuro que nós vamos enfrentar, né? O futuro, como dizia Alvin Toffler, ele costuma nos invadir através das mudanças, né? E as mudanças estão ocorrendo e o futuro está nos invadindo, e nós temos que dar as respostas adequadas para esse futuro, né? O frágil equilíbrio, a carência de centenas de anos de populações que estavam julgadas à própria sorte, tudo isso faz com que a região amazônica seja, talvez, aí, o principal laboratório de iniciativas que vão proporcionar aí um crescimento bastante significativo aí na qualidade de vida dessas populações, né? Dito isso, a questão das startups, hoje, o modo como as tecnologias são desenvolvidas tem mudado radicalmente, né? E o aspecto colaborativo desse desenvolvimento se torna vital nesse crescimento, né? Então, as startups hoje constituem células, né, que, unidas através de redes de relacionamento, elas produzem um produto extremamente atrativo e completo e com uma visão a mais abrangente possível do tema que se está se tratando. Então, as empresas que hoje, no passado, tinham a iniciativa de fazer por conta própria o desenvolvimento de algumas tecnologias para serem aplicadas na sua área de atuação, hoje elas já se apoiam no desenvolvimento dessas startups por dois motivos. Primeiro, porque está no forefront da tecnologia, e segundo, o custo é muito mais baixo. Então, para nós, e dentro desse contexto, a prioridade é dar toda a sustentação para as startups, para conseguirmos atingir nossos objetivos de inovação. Então, em rápidas palavras, essa é a minha visão, e eu acho que nós estamos exatamente no início de um processo com a ISD Venture Builder de criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas startups. Gente, como o Luiz falou, a gente está no início de uma trajetória, né? A ISD tem pouco mais de 30 dias. A gente está com a primeira rodada de investimento aberta, a gente está captando as nossas primeiras startups. Mesmo com pouca divulgação, já temos 18 startups cadastradas dentro da nossa plataforma para serem avaliadas, né, para participar ali do nosso primeiro Investor Day. Quando a gente fala em investimento em startups que estão com soluções de impacto ambiental ou de impacto social, criando aí uma economia global mais justa, mais sustentável, a gente está com o nosso lado missionário, né, Ju? Acreditando 100% que esse é um mercado que tende a crescer, né? Que é uma pauta, um cenário que se constrói agora, uma demanda de mercado, porque não só os investidores estão olhando para isso, nós, como consumidores, também olhamos o tempo todo, né? Assim, então, é uma demanda que tende a crescer, e como missionários acreditamos muito nesse propósito de transformação. Mas o nosso lado mercenário, como disse o Marcelo, nos mostra que as empresas elas precisam de orientação e de ferramentas para tornar o ISD algo, né, essas boas práticas sustentáveis financeiramente também, né? Assim, precisa ser financeiramente sustentável, porque não dá para você acreditar que ou você é produtivo
ou você é sustentável, porque no longo prazo as duas coisas vão caminhar muito em conjunto. E como a primeira rodada de investimento está aberto, nós temos um convite a todos que queiram conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, para agendar com a gente ali nas mesinhas que passaram para a gente aí no período da manhã, para que a gente possa bater um papo de fato. Mas a gente não quer qualquer um. Claro que a gente quer investidores aqui, né? Investidores é o que vai pagar a nossa conta operacional. Mas a gente quer investidores que acreditem tanto quanto a gente que o ESG é um caminho sem volta, que acreditem que seja necessária essa mudança de mindset nas grandes, médias e pequenas organizações e que estejam dispostos a contribuir para o crescimento das startups que fizerem parte do nosso portfólio, porque a gente só coloca, né, as startups no mercado com investidores que realmente acreditam que essa transformação é necessária. Então, nós temos como propósito sermos pontes para que essas boas soluções entrem no mercado e promovam toda a transformação que a gente deseja para o mundo. E se você quer impactar o mundo tanto quanto a gente, conecte-se conosco. Nós estamos esperando vocês lá nas mesinhas para um bate-papo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada e parabéns, viu? E sucesso